Fala galera, vamos iniciar aqui o estudo do livro Who Killed Jesus, do John Dominic Cross, Quem Matou Jesus em português, tá? Aqui na Amazon você consegue encontrar esse livro por R$ 93, infelizmente um preço salgado, só que é um... porque o livro em si não está mais em circulação, né? Inclusive essa edição aqui de 1995, né? Você vê aí que a gente já está tratando aí de quase indo aí para 30 anos de discussão, tá? Então esse livro, Quem Matou Jesus, do Crossan, ele inaugurou certas discussões, e aqui já, se você rolar a página, você vai ver algumas recomendações importantes da Amazon, né? Jesus e o mundo judaico, do Vermes, o nascimento do cristianismo, do Crossan, o Jesus, do Flusser, e o estudo do Novo Testamento, do Scott McKnight e do Gupta, tá? Esse livro aqui, primeiro livro. São indicações excelentes, isso aqui eu não conheço. Só que essas indicações aqui a gente vai estudar cada livro, tá? São muito interessantes aí de serem analisadas. O livro, contudo, que a gente irá conferir hoje é este livro aqui, em inglês, porque a minha versão está em inglês. Esse aqui é o aplicativo do Kindle. Aqui ao lado nós temos a tradução do Gemini. Então, minha recomendação é não releve determinados assuntos, não abandone determinados assuntos se você não tem como adquirir a obra em português. Pegue a obra em inglês, tente fazer a compra no formato Kindle e faça a tradução, tá? Porque isso vai te ajudar muito no estudo. E claro que prioritariamente você precisa estudar inglês, né? Vamos começar aí por baixo. Tente estudar inglês para ler as obras em inglês se você não tem a tradução para português, tá bom? Aqui na exceção judaica, se a gente retornar também ao livro, ao estudo inicial do livro, a gente vai ver que a discussão do Crossan parte da ideia de que a construção literária de Judas, não mencionada por Paulo, e Paulo sendo o precursor aí na datação mais próxima da crucificação, por volta do ano 50, há indícios aí de que Judas seria uma construção literária. Eu não vou entrar nessa ideia. Se eu concordo, se eu discordo, quem são os opositores dessa ideia, não é isso que está em discussão aqui. O que o Crossan afirma é: Judas seria uma construção literária, e por construção literária, para então iniciar a justificação do cisma cristianismo e judaísmo. Porque essa divisão, que inicialmente era atribuída à seita do Nazareno, era necessária então para separar a conduta judaica cristã, principalmente aos perseguidos. A ideia do judeu que não era perseguido, mas sim perseguidor do cristianismo primitivo, ou dos sectários do Nazareno, foi sim ponto determinante para que fosse então feita a divisão também da literatura, do que seria a literatura judaica e literatura neotestamentária cristã. Isso no correr aí de 4 séculos. Depois a gente vai ter a discussão da formação da discussão judaica ao Novo Testamento como reação a discussão judaica do Velho Testamento como reação à teologia atribuída ao Novo Testamento, a discussão teológica do Novo Testamento. Nessa ideia, Judas, enquanto discussão literária, enquanto inserção literária também, ele seria como um personagem coringa para então fazer a vinculação da perversidade judaica àquele que tentou salvar o povo judeu e não salvou, segundo os judeus. Aquele que foi crucificado por petição dos judeus. Daí a ideia da formação desde a igreja primitiva, da separação judaica cristã, da separação entre essas duas linhas, as duas vertentes que tinham como raiz Deus e Yahvé, que então depois descambou na própria reforma protestante, que fez essa reaproximação à exceção de Lutero. Isso a gente vai tratar em outros vídeos. De toda forma, Judas, então, segundo Crossan, se ele foi criado enquanto personagem, e se a gente tem a ideia da formação do personagem para então fazer as vezes de traidor, já que todo o povo judeu era traidor, a gente então trabalha na ideia do antissemitismo da igreja primitiva. Segundo alguns historiadores, então, o antissemitismo era natural à igreja primitiva. Tá? Natural. E claro que a gente vai ter toda a discussão
sobre isso, se é verdade ou não, se procede ou não essa informação, quem discorda ou quem concorda. A gente não vai discutir isso agora. A questão é que o Crossan vai por essa linha e outros também pesquisadores. É uma linha também trabalhada pelos historiadores tardios do Brasil, que também utilizam as ideias do Crossan, reaproveitam as ideias do Crossan como novidade, lançam a si próprios como teorizadores dessa ideia, mas na verdade não são. Eles estão pegando essas ideias do Crossan, tá bom? Vamos então iniciar o estudo? A exceção judaica aqui ele trabalha a ideia de Deuteronômio 21, 22, que é esta parte aqui, ó. Eu não vou ler aqui para vocês, para não ficar muito longo o vídeo, mas de toda forma é a ideia do sepultamento noturno, na verdade pós-noite. Por quê? Porque a ideia de você, aquele que estava pendurado no madeiro, não deveria profanar a ideia da Terra Santa, a idealização da Terra Santa. Então, se a Terra era santa, e se havia a ideia da Terra Santa, inclusive no primeiro século, não seria possível profanar essa terra com o corpo apodrecendo e mantido durante a noite até o dia seguinte. Isso você consegue observar em Deuteronômio. Ele depois inicia a discussão com duas notas importantes aqui. Essas notas, quais são? Primeiro, esse texto não se refere à crucificação antes, mas depois da morte. Então a primeira pessoa era morta, apedrejada, enforcada, etc. Depois ela era pendurada no madeiro, numa estaca ou empalada. Então a ideia de crucificação não estaria estritamente vinculada a Deuteronômio. Aí ele coloca aqui que presume-se que pessoas que foram executadas, por exemplo, por apedrejamento, tenham seus corpos mortos expostos. Chamei isso de crucificação de mortos, em vez de crucificação de vivos. Daí a primeira distinção. No judaísmo havia crucificação de mortos, ou então estar pendurado em um madeiro quando a pessoa já estava morta, sendo que no romanismo, enquanto instrumento de tortura, humilhação e genocídio, considerado aí pelo número de crucificados, Roma utilizava a crucificação também como a exposição, degradação do corpo, mas também de sofrimento. A pessoa ficava ali no madeiro, na cruz, sofrendo durante dias, horas ou dias, até finalmente falecer, e isso servia como uma forma educativa também de anti-baderneiros. Anti-baderneiros, né? A ideia de baderna é muito utilizada na literatura romana. Ele menciona aqui a ideia de Josué, né, do rei tomado vivo, levado a Josué, que foi enforcado e pendurado na árvore. E aqui depois ele continua que Josué feriu e os matou, já no capítulo 10:5, e os pendurou. Ou seja, Josué primeiro os feriu, matou e depois os pendurou. Aí ficaram pendurados nas árvores até a noite. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os retirassem das árvores e os lançaram na caverna onde se haviam escondido. Já indo para a segunda parte aqui da exposição do Crossan, interpreta o primeiro texto à luz do segundo, de modo que ambos indicam crucificação, exposição de corpos e remoção, claro, ao pôr do sol. Tais remoções não criam problema, porque os assim expostos já estavam mortos. Mas se, por exemplo, fossem crucificados vivos à moda romana, as remoções noturnas teriam interferido completamente na longa e lenta exibição daquela terrível morte. Por quê? Havia então a ideia de que aquele pendurado, profanado, seria utilizado como exemplo, né? A ideia de exemplo perdurou também em Roma. Então, deduz-se que a ideia educativa da morte pendurada, do corpo pendurado apodrecendo ou sofrendo, ambos tinham também uma ideia educativa. E de repelir aquele que tinham ideias anti-império, no caso de Roma. Aqui ele continua na ideia de Sêneca, né? Assim como Petrônio, que foi suicida por ordem de Nero, falando que era melhor morrer antes do que ficar pendurado na cruz, né? Ele menciona isso na Epístola 111.14, esse trecho aqui, tá? Da tradução. A remoção ao anoitecer de um crucificado após a morte é muito diferente da remoção ao anoitecer de um crucificado antes da morte. Poderia Deuteronômio 21 prevalecer contra a crucificação de vivos? Aí aqui ele já vai para o segundo passo, esse texto aqui. A antiga prática judaica de crucificação de mortos deu lugar à romana, a romana de crucificação de vivos sob a dinastia hasmoniana judaica, nos últimos séculos a.C. E aqui ele menciona o manuscrito do Mar Morto, que fala sobre a respeito. Ele fala sobre a menção do texto de Qumran, a interpretação disso de respeito ao leão da ira,
a morte dos buscadores de coisas suaves, etc. Depois ele fala sobre a lacuna restaurada no final do manuscrito, a crucificação de vivos é descrita como tendo sido feita desde a antiguidade, na terra natal judaica, ou seja, algo normalizado. Aí depois ele conclui, mais uma vez trata-se de crucificação de vivos. E só se pode perguntar se Alexandre de Janeu se preocupava muito com o Deuteronômio e a remoção desse crucificado ao anoitecer. Aqui já partindo para ironia. No terceiro passo, aqui, neste terceiro passo, que corresponde a essa parte do texto, continua Crossan, um documento dos manuscritos do Mar Morto também está envolvido neste caso. Desde 47, as ruínas das cavernas de Qumran, na margem noroeste do Mar Morto, forneceram evidências da vida separada e da vasta biblioteca de um grupo de judeus geralmente identificados como essênios, que abandonaram o que considerava o templo poluído e o sumo sacerdote inválido da dinastia asmoniana. Aqui mencionando o texto, ele fala sobre: se um homem denuncia seu povo e entrega seu povo a uma nação estrangeira e causa dano ao seu povo, aqui, você o enforcará na árvore e ele morrerá. Pelo testemunho de 2 testemunhas e pelo testemunho de 3 testemunhas, ele será morto e enforcarão na árvore. E se um homem cometeu um crime punível com a morte e desertou para o meio das nações e amaldiçoou o povo dos filhos de Israel, você o enforcará também na árvore e ele morrerá. E seu corpo não permanecerá na árvore durante toda a noite, mas você os enterrará no mesmo dia, pois aqueles pendurados na árvore são amaldiçoados por Deus e pelos homens. Você não profanará a terra santa que eu lhes dei por herança, repetindo então a ordem de Deuteronômio. Em seguida, ele já coloca a dúvida se Deuteronômio era mesmo seguido, principalmente pela ideia dos essênios, quando ele fala aqui sobre os essênios, em outras palavras, advogam a crucificação de vivos para pelo menos em 2 crimes de traição e blasfêmia. Então, traição, crime gravíssimo, blasfêmia nem se fala. Nesses 2 casos, o sujeito não era morto antes da crucificação. Ele era colocado vivo, morria e depois era enterrado. E aí que ele questiona, ao final. Como tal, eles nos dizem mais a respeito do que não estava sendo feito do que o que estava sendo feito no momento de sua composição. Isso aqui, inclusive, sobre a ideia dos banheiros ao lado do rolo do templo. As leis do rolo do templo que previam os banheiros longe do templo, e aqui ele cita a questão de 1 milha. Não posso presumir, portanto, que Deuteronômio 21 foi seguido nas crucificações romanas na terra natal judaica do 1º século. Por que ele fala isso? Porque já na comunidade judaica havia o descumprimento de Deuteronômio. Foram feitas exceções pontuais, no caso de traição e blasfêmia, segundo Crossan, para não seguir a lei de Deuteronômio. Portanto, se os próprios judeus já não seguiam a lei de Deuteronômio, se haviam as exceções trabalhadas com justificativas, inclusive teológicas, muito mais não se seria seguido as crucificações romanas. Essa é a ideia do Crossan. Partindo já aqui para o 4º passo, nós temos aqui a tradução. Mencionando Joséfo, ele fala que conhece bem Deuteronômio 21 e cita em antiguidades judaicas que aquele que blasfemar a Deus seja apedrejado, depois pendurado por um dia e sepultado ignominiosamente na obscuridade. Depois ele menciona sobre o que é a teoria e o que é a prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática, então, mencionei que os zelotes, que eram considerados terroristas, né? A gente lembra lá na ideia da atribuição de zelotes a um dos apóstolos. Né? Os zelotes camponeses tomaram o templo durante a Primeira Guerra Romana e mataram Ananus, segundo Jesus, sumos sacerdotes em 62 e 64, respectivamente. Aqui ele menciona a ideia de Joséfo sobre o evento. Eles realmente foram tão longe em sua impiedade a ponto de jogar os cadáveres sem sepultura. Embora os judeus sejam tão cuidadosos com os ritos fúnebres que até mesmo malfeitores que foram sentenciados à crucificação são retirados e sepultados antes do pôr do sol. Aí é que ele continua. Essa é a teoria, novamente, Deuteronômio 21. E é útil citá-la contra os zelotes. Mas em todos aqueles milhares de crucificações romanas em torno de Jesus no 1º século, desde os 2.000 crucificados por Varus em 4 a.C., até os 3.600 crucificados por Florus em 66, e 500 por dia crucificados por Tito, Joséfo nunca menciona nada sobre a remoção ao pôr do sol. Ele também nos conta esta anedota pessoal. Quando eu vi muitos prisioneiros que haviam sido crucificados, e reconheci 3 dos meus conhecidos entre eles, fiquei com o coração partido e vim e disse a Tito com lágrimas o que tinha visto.
ele imediatamente deu ordens para que fossem retirados e recebessem o tratamento mais cuidadoso. 2 deles morreram nas mãos dos médicos, o terceiro sobreviveu. Ou seja, 3 amigos foram retirados de Joséfo após a intercessão de Joséfo. 3 desses amigos aqui foram retirados e 2 morreram, um sobreviveu. Só que, a meu ver, aqui Crossan já está descambando para a ideia de exceção, porque se Jesus tinha discípulos, tinha apóstolos, por autodeclaração de Jesus, e se, ao menos, ele conduzia multidões, a meu ver, ele não entra na exceção dos 3.000 aqui, anônimos crucificados. Jesus, no mínimo, teria uma certa proeminência, né? Inclusive para a petição de que seu corpo fosse baixado, a meu ver. Já indo aqui para o 5º e último passo, ele menciona que mesmo que Deuteronômio fosse ignorado na terra natal judaica, sob o governador de Pilatos, insensível às preocupações religiosas judaicas, sensível às preocupações, ainda resta uma possibilidade. O corpo de uma pessoa crucificada poderia ser entregue a amigos ou parentes como um ato de misericórdia. Temos menção explícita disso a um texto de Filo. Em seu ataque a Flaccus, governador do Egito, Filo menciona 2 maneiras pelas quais governadores decentes, distintos de Flaccus, lidavam com as crucificações em ocasiões festivas. Eles as adiavam, como visto em um texto citado anteriormente ao discutir Barrabás, ou permitiam o enterro. Depois ele continua que o enterro da crucificação por suas famílias, nessa parte aqui, é certamente possível. De fato, agora temos evidências tanto materiais quanto textuais para essa possibilidade. Ele continua então falando sobre a ideia do sepulcro, na verdade, ideia que perdura até os dias atuais, que é você ter um sepulcro simples, em que o corpo era decomposto dentro do sepulcro, e depois ajuntados os ossos, e esses ossos então colocados de lado. Ele menciona aqui sobre as 35 pessoas, etc. Ele coloca depois ao fim. Após avaliação e reavaliação por estudiosos do Departamento de Antiguidade de Israel, a maneira da crucificação ficou clara. Seus braços não foram pregados, mas amarrados à barra da cruz, provavelmente com as mãos aos cotovelos, por cima e por trás dela. Suas pernas estavam em ambos os lados do feixe vertical com pregos separados segurando o tornozelo da madeira de cada lado. Uma pequena placa de madeira de oliveira foi colocada entre a cabeça do prego e o osso do calcanhar para que o condenado não conseguisse soltar os pés do prego. Mas o prego de um calcanhar direito atingiu um nó no montante e sua ponta dobrou, de modo que quando o homem foi retirado, o prego, o madeiro de oliveira e o osso do calcanhar permaneceram todos fixos, que é aquela imagem, né, que a gente viu no outro vídeo. Finalmente, não havia evidência de que as pernas do homem foram quebradas para acelerar sua morte por asfixia. Essa descoberta enfatiza 2 pontos. Primeiro, como quer que tenha sido, seja por suborno, misericórdia de indiferença, uma pessoa crucificada poderia receber um sepultamento honroso na tumba da família. Na pergunta final aqui do estudo, ele coloca: seria então o sepultamento a exceção e não a regra? O caso extraordinário e não comum? Depois ele faz aqui o estudo sobre que a esperança não é história. Mas, a meu ver, o próprio estudo do Crossan, a linha que ele define, parte da ideia de que a exceção teria amparo, inclusive na história, para que o corpo fosse baixado e sepultado. E, a meu ver, não teria como tratar Jesus fora da exceção, tendo em vista o número de discípulos e o apelo de apóstolos, e também a ideia de que eles teriam, inclusive, seguidores de alto poder aquisitivo. Então, se o Crossan trabalha a ideia da exceção, e que a exceção possibilitou a amigos, inclusive, de gente de poder, baixar o corpo e enterrá-los, a meu ver, não transferir isso a Jesus seria um contrassenso, tendo em vista o apelo inicial e a multidão movida por Jesus. A meu ver, não seria possível. Seria um contrassenso. Como que eu vou finalizar esse vídeo? A gente vai dar continuidade a esse estudo. Ele continua aqui como, nesse tópico, que a esperança não é história, ele vai jogar Jesus para o lado da maioria, para o lado majoritário. No seguinte sentido: se nós estamos falando então de um pequeno agitador com palavras proféticas, e se a gente teve tantos agitadores que foram também crucificados, muitos decapitados,
Jesus teria então as atribuições da maioria, as atribuições majoritárias, e não da minoria. Então toda a discussão aqui não é, ao contrário do que é falado em outros vídeos, não é sobre historicidade. Não é. Em outros vídeos de YouTube você vê gente falando que não haveria amparo histórico para que o corpo fosse baixado, e isso não procede sequer do estudo do Crossan. Crossan trabalha com a ideia da exceção. Ele trabalha com a ideia da exceção. Só que ele não atribui a exceção a Jesus. Então a discussão aqui não é se ocorre ou não ocorre. Não é essa a discussão. Então perceba, existe um abismo entre ambas as ideias. Então a partir de agora, sempre que a gente tratar a ideia de Crossan desse sepultamento, é bom não trabalhar com a ideia de que ele está anulando a ideia da historicidade do sepultamento. E não é isso que ele faz. Quem fala isso em vídeos de YouTube está deformando o estudo do Crossan, principalmente em seu livro Quem Matou Jesus. E essa deformação tem apelo apenas de view, de engajamento, para que seja lançado, utilizado o nome do Crossan como ícone de autoridade. Fiquem sempre espertos com isso. A gente vai continuar lendo esse livro, eu vou fazer novos estudos sobre esse livro Quem Matou Jesus, e a gente vai para depois entender qual que é o posicionamento do Crossan. Mas já de antemão, a gente pode então concluir que sim, ele entende que há base histórica para a exceção. Se a exceção é atribuída ou não a Jesus, conforme o Crossan vai desenvolver, é outra história. Tranquilo? Fico por aqui então, grande abraço a todos, tudo de bom.